Recentemente eu tenho testado um software chamado Rebel 7. Eu tenho procurado algumas alternativas ao Photoshop no meu dia a dia de trabalho e eu queria conversar com vocês sobre o que eu achei desse programa. Eu já fiz alguns testes que podem te interessar, mas vamos trocar uma ideia sobre o que eu achei no geral, se ele é uma boa substituição para o Photoshop, o que ele faz de bom, o que ele faz de ruim. Vou mostrar algumas pinturas que eu fiz também. É importante dizer, antes da gente começar esse vídeo, que isso não é um vídeo patrocinado, tá? Isso aqui são as minhas impressões completamente orgânicas. Eu testei o trial, depois eu comprei o software, porque esse vídeo aqui só existe graças à área de membros. Os membros pediram para eu testar esse programa e me desafiaram aí a utilizar ele, a ver as primeiras impressões, e tudo isso ficou registrado nas lives lá na área de membros, assim como todas as outras lives e várias aulas de pintura, cara, conteúdo teórico, conteúdo prático, acesso à nossa comunidade, tudo isso pelo mesmo valor de R$19,90, no mínimo, se você quiser colaborar com o nosso projeto. Então conheça aí a área de membros, eu tenho certeza que você vai gostar, porque é bom demais pra ser verdade. Esse é meu bordão. Enfim, bora conversar sobre o Rebel. Eu quero mostrar pra vocês, primeiro de tudo, essa pintura aqui, ó. Essa aqui acho que foi a minha primeira pintura no Rebel 7, testando realmente essas funções do jeito, assim, sem ver nenhum tutorial, de um jeito completamente improvisado. E eu acho que foi um resultado muito legal. Deu para aprender bastante sobre como esse software funciona de uma forma muito prática, né? E aqui já deixo um primeiro ponto positivo, né? Aqui vocês estão vendo a interface, eu tentei deixar minha câmera de uma forma que não atrapalhe tanto a visualização. Mas eu acho que a interface desse programa ela é extremamente amigável. Ela é intuitiva pra caramba. Então, a minha primeira impressão quando eu abri esse programa é que ele não era uma parada super complexa. Tudo que eu precisava saber meio que estava aqui ao meu alcance, né? De fácil acesso. Ele tem muitas coisinhas escondidas que eu fui descobrindo ao longo do processo, então até um abraço aí para nossa comunidade de membros que me ajudou bastante durante as nossas lives secretas ali, lives pintando, e tinha uma galera que usa bastante o Rebel e que já sabia tudo de cor, que poderia me ajudar, então foi bem legal nesse sentido, tá? Esse aqui é o tipo de arte que você faria no Rebel. Um dos tipos de arte que você pode fazer, na verdade, né? É uma pintura com uma cara muito puxada pro tradicional. E esse aqui é um outro ponto positivo na minha visão. Ele parece ser um programa feito e pensado para artistas que vêm do tradicional pro digital. Porque ele é muito intuitivo, como eu disse na interface, e tudo meio que remete à pintura tradicional. Ele tem uma parte de pintura digital, mas ela, aí ponto negativo, ela não é tão desenvolvida assim, aquela pintura com cara de digital, sabe? Aquela pintura com transições super suaves, com seleções, com, sei lá, uma pen tool, seleção vetorial que você transforma numa seleção de bitmap para poder pintar, que parece vetorial. Cara, tem algumas coisas que remetem a isso, mas elas são muito poucas. Elas são bem mais simples do que parece, né? Porque a proposta é realmente que a gente tenha esse contato com uma simulação da pintura tradicional. Eu acho que simulação é um ótimo termo porque ele vai explicar muita coisa de como esse software funciona, tá? Mas enfim, essa aqui foi a minha primeira pintura, eu vou mostrar outras para vocês. Então essa aqui foi uma outra pintura que eu fiz para testar algumas outras funções, tá? Essa aqui foi um sketch bem rápido, na verdade, mas eu acho que é legal de mostrar pra vocês, ó. Uma das coisas que eu achei mais legal, que é meio que esse zoom infinito quase, na textura e no relevo da tinta, né? Se eu aproximo aqui, você consegue ver as pinceladas de uma forma muito nítida, sendo que esse arquivo não é muito grande. Esse arquivo aqui, ele tem 3.600 por 2.200. É um arquivo que é relativamente pequeno, pro tipo de trabalho que eu costumo fazer. No meu trabalho, eu costumo fazer peças que vão até, sei lá, 8.000 pixels de largura, de altura. Eu já trabalhei com arquivos que vão até 12.000, que é um exagero. Essas pinturas não simulavam uma pintura tradicional, tá? É até bom deixar claro isso. Mas eu já trabalhei com arquivos muito grandes, né? Mas esses sketches, essas pinturas mais parecidas com o tradicional, como eu não faço tantas coisas para o trabalho nesse sentido, eu acabo experimentando mais e aí eu posso fazer arquivos menores, tá?
Mas é legal que mesmo com um arquivo menor, eu consigo dar esse zoom muito grande. Olha que interessante aqui, a gente consegue ver muitas características de pintura tradicional. Nesse caso, especialmente óleo, né? Que é o que eu mais tenho familiaridade. Até eu vou falar mais dessa parte de óleo porque foi a que eu mais testei mesmo, tá? Mas olha que interessante como a gente tem uma simulação da tela de pintura a óleo aqui. E isso aqui, essa questão da simulação da textura, de um relevo de textura, é algo realmente impressionante para mim do Rebel. Então, um ponto super positivo que eu acho assim é que a gente precisa falar dessa questão da simulação de texturas e da pintura tradicional. O que seria essa simulação? Eu não sei os termos técnicos, tá? Mas pelo que me falaram, aí, por favor, não crie aspas baseado no que eu tô te falando agora, mas eles criam uma simulação como se fosse numa engine 3D. Como se fosse uma engine de um jogo, um motor gráfico de um jogo. É como se fosse isso, tá bom? Isso faz com que a gente tenha essa possibilidade de zoom um pouco maior, apesar do nosso arquivo ser pequeno. Tem uma tecnologia envolvida aqui chamada nanopixel, e eu vou mostrar para vocês o que é essa tecnologia aqui, ó. Deixa eu desabilitar essa pintura para a gente poder ver essa tela, tá bom? Eu vou explicar meio por cima, só para vocês entenderem. Eu não quero fazer um vídeo técnico, porque eu também não entendo tanto, mas eu vou passar para vocês o que me impressionou. E aí, talvez vocês gostem também. Mas olha que legal, aqui a gente está vendo a tela, certo? Isso aqui a gente conseguiria fazer em qualquer programa, por exemplo, Clip Studio. No Photoshop a gente poderia criar um padrão que simulasse essa tela. Mas olha isso que eu vou fazer aqui. Lembrando, esse arquivo tem 2.200 pixels de altura, ele é um arquivo pequeno, tá bom? Mas olha que interessante, eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha que legal. Esse zoom meio que infinito, entre aspas, na trama dessa tela é o que faz o Rebel ser um programa muito especial, tá? E muito diferente dos outros. Porque até nessa parte da direita aqui eu consigo trocar essa tela por outras simulações de, por exemplo, papel de aquarela. Vou dar OK aqui. E aqui temos esse papel de aquarela, ó. A gente tem todos os relevinhos do papel, que é o que daria a característica de pintura de aquarela para sua arte tradicional, né? Então esses relevinhos aqui, ó, tem vários. Esses aqui são os que vêm com o programa, tá bom? Eu não comprei nenhum pacote de textura, de canvas aqui, porque eles são pacotes muito caros e a gente já vai falar sobre isso, porque é um ponto negativo na minha visão. Mas, ao mesmo tempo, é o que faz esse software ser extremamente especial. Olha que interessante esse washi aqui. É uma outra trama, ó, bem diferente. Parece uns fios, né, uns fiapos, mas olha de longe que interessante. A gente até vê a borda de um jeito diferente. Ó. Essa borda aqui, ela fica no arquivo, tá? Quando você salva o arquivo, você pode ter a opção de exportar com essa borda em volta, com fundo transparente, né? Mas ela dá também um pouquinho mais dessa característica da pintura tradicional. Nesse caso, esse canvas, esse papel, entre aspas, essa superfície, tem essas bordinhas mais felpudas. Mas se você tiver, por exemplo, um rough aqui, ó, o rough, ele já é quase como se tivesse sido rasgado à mão ou se tivesse sido cortado por uma tesoura, tá vendo? Ó? Que interessante, né? Então, o que eu achei muito legal disso é o seguinte: quando a gente utiliza qualquer pincel em cima dessas texturas, o pincel, se a gente estivesse trabalhando... Vou dar um exemplo do Photoshop porque é o tipo de engine de pincel que a maior parte das pessoas entende, né? O motor ali do pincel. É muito estranho falar isso, né? Motor do pincel, mas é o que as pessoas vão entender. O pincel pode carregar uma textura em qualquer programa de pintura digital. Então, dentro do seu pincel, você vai colocar uma textura. E aquela textura vai ficar para sempre com o seu pincel, a não ser que você troque manualmente lá. E quando você salva esse pincel, a textura fica guardada naquele pincel. Então você cria vários brushes. Geralmente as pessoas criam cada pincel com uma textura diferente. Então cada pincel vai ter uma textura diferente, vai ter uma característica diferente. No Rebel já é um pouco diferente isso, porque, na verdade, a textura que estaria anexada àquele pincel agora está por trás de tudo, gerando esse relevo. E isso é muito legal, porque todos os pincéis é como se eles não tivessem uma textura por padrão. A textura
de todos os pincéis é o papel. Acho que deu para entender, né? Vai ficar mais claro quando eu utilizar aqui alguns brushes, só para vocês entenderem. Ó. Então eu vou pegar esse Round Soft 2 aqui e vou passar aqui. Ó, deixa eu pegar até uma cor diferente, ó. Mas, ó. Então se a gente aproximar, dá para ver que foi preservado a textura aqui por trás, né? E se eu continuar pintando, ó, e se eu pressionar bastante a minha caneta na tablet, ele começa a criar um relevo de tinta, mas aonde a gente não tem tanto relevo de tinta, ele ressalta a textura do papel. Então a sua pintura meio que sempre vai ser uma mistura da tinta que você estiver usando, essa tinta digital, e da textura que está por baixo. Então se eu pegar aqui esse mesmo pincel e passar, ó, por cima dessas marcações de cerda, olha que legal o que ele faz. Ó, é como se eu realmente estivesse moldando essa tinta de alguma forma. Não é uma simulação de tinta, eu acho que é como se fosse um macete, mas é muito bem feito. É muito bem feito e engana muito bem. Quando você coloca uma outra cor por cima disso, agora eu vou testar um flat dry, ó, flat dry, um diferente aqui. E esses pincéis mais secos, né, esses pincéis dry, eles remetem muito a essa característica do papel mesmo, tá? Ó. Então, se eu passar aqui, olha que legal que está acontecendo. Ele mistura as cores, dando a característica do pincel mais a textura que está por baixo. Olha que legal. Então, se eu aproximar, dá para ver que as cores foram misturadas de um jeito muito natural. Olha essas cores aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui, para mim, é extremamente impressionante. Olha que legal. Como em volta da sua tinta, meio que tem um borrãozinho. E esse borrão, ele é levemente mais saturado. Não mais saturado, na verdade, ele muda um pouco de matiz para fazer a transição desse ciano, desse azul, para aquele vermelho meio rosa. Então ele tem uma cor meio violeta entre as duas cores. Olha que interessante isso, cara. E o relevo da textura aparecendo de forma bem evidente aqui. Olha que bacana. E isso dá uma característica para a pintura de um jeito muito legal e muito natural para quem está acostumado a pintar na pintura tradicional, por exemplo, no óleo, né? Isso é muito bacana. Então, se eu trocar agora o papel, ele vai preservar tudo que eu já fiz. Vou colocar esse canvas que ele é bem evidente, ó. Ele preserva tudo que eu fiz, mas ele troca a textura que foi feita ali com os pincéis, né? Então, se eu der um zoom aqui de novo, ó, olha como muda o efeito. Porque nessa parte eu usei um pincel com uma certa transparência, então eu só meio que manchei, eu não criei relevo de tinta. Quando a gente tem relevo de tinta, ó, já é diferente o aspecto, as cerdas e aquela tinta mais espessa fica preservada. Vamos colocar agora uma cor mais amarela aqui, ó. E eu vou usar o mesmo pincel. A mesma coisa que eu estava falando acontece aqui, ó. Aquela transição, só que agora vai um pouquinho mais pro laranja, né? Ó. Eu escolhi uma cor que ela é levemente limão aqui. Ó, agora sim. Tá vendo como agora ela vai levemente para uma cor, para um rosa mais claro, para chegar nesse rosa mais escuro na transição. Isso não acontece no Photoshop, por exemplo, porque a transição de um pincel para o outro, ou para o que foi feito no seu canvas e o que você está fazendo de marcação, ela geralmente fica mais seca, né? Ela fica mais dura, ela não tem uma transição de uma coisa para outra. E isso aqui é um ponto muito legal desse software. O jeito de pintar, ele remete muito a esse feeling que você já está acostumado no tradicional. Então, para você criar efeitos do tradicional aqui, ó, por exemplo, de espátula, ó, com mais textura, você pode criar bastante efeitos se você tiver o conhecimento de pintura. Ó. Olha como é diferente eu fazer esse espatulado em cima de uma tinta e aonde não tem tinta nenhuma, só tenho a textura. Percebe como é diferente? Muito interessante, né? Enfim, isso aqui, só falando da pintura a óleo. A gente ainda tem acesso a outros pincéis, outros grupos de pincel. Então vou ler aqui para vocês. Ó. Isso aqui são óleos e acrílicas. O segundo são Express Oil, que é como se fosse uma forma de você colocar a cor mais rápido, sem muita textura. É uma pintura intermediária entre o digital e a pintura tradicional, digamos assim, tá? É um jeito de você aplicar mais rápido, mas ainda assim ele tem um feeling de pintura a óleo. Temos aquarela, a gente já vai falar da aquarela em breve.
Temos aqui tintas, deixa eu mostrar aqui os pincéis de aquarela, tintas, né, de caneta mesmo, no caso, tipo caneta tinteiro, né, ou nanquim também. Aqui lápis, pastel, marker, airbrushes, né, que seriam aerógrafos, e a sua lista de favoritos. Então, tudo que você coloca nos favoritos vem para esse último aqui. Então, você pode misturar esses grupos se você quiser. Comentando rapidamente também, você pode baixar outros pincéis aqui no site do Rebel. O Rebel é um software pago e ele tem uma loja aqui no site deles que é bem interessante, que eu quero mostrar para vocês aqui. Mas também tem a lojinha, né, de assets gratuitos de pincéis. Então você pode baixar vários pincéis e grupos de pincel de forma gratuita aqui. O que não é gratuito é o acesso aos papéis e às superfícies do Rebel. Como a tecnologia dele e o diferencial tá nessas superfícies, eles vendem isso por preços, na minha visão, muito, muito, muito abusivos, tá? Ó, vamos dar uma olhada aqui na loja. Saca só, está na promoção e o papel de Full Color Bundle tá por R$ 1.368. Vamos lá. Isso aqui é um bundle que vem 63 papéis coloridos, canvas diferentes e tal. Sério, é muita textura, mas por R$ 1.300 é um pouco demais, né? Então, a gente consegue comprar eles separados. Então, por exemplo, esses aqui de gesso fino, sem muita textura, R$ 90 por 3 papéis, eu acho. É, são 3 papéis. Você consegue ver aqui o efeito. Enfim, isso aqui é um ponto, pra mim, negativo, porque em real, pagar isso aqui em real é muito caro. O que é positivo é que eles fazem algumas promoções, especialmente do próprio software deles, e eles vendem super barato. E aí, eles vão ganhar um pouco mais de dinheiro aqui por essa loja. É o modelo de negócio deles. Eu acho um pouco estranho, mas pelo menos a compra do software é uma vez só e você não vai precisar se preocupar com isso. E dá para você utilizar outras texturas como papel, porém elas não trazem consigo essa tecnologia de nanopixel. Esses papéis aqui trazem a tecnologia de nanopixel, beleza? Então, voltando para o Rebel. Eu vou mostrar para vocês agora uma outra pintura que eu fiz. Essa aqui foi uma pintura que eu fiz para testar a XP Pen de 16 polegadas, a Artist Pro, se não me engano é o nome dela. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem o review completo, dá para ver eu desenhando essa arte aqui em tempo real. Por sinal, o Rebel tem uma ferramenta de gravar o time-lapse das suas pinturas, o que é muito bacana. Eu fiz algumas pinturas testando essa função e aparentemente não trava muito. Assim que você termina de gravar, ele já exporta o vídeo bem rápido, não demora muito. E essa pintura eu fiz toda testando os meus pincéis aqui de pastel, então de pastel oleoso, e ele dá esse efeito de meio de um giz de cera, né, que para quem está acostumado com pastel fica mais fácil de entender, mas e olha que interessante a textura que ele manteve na minha pintura, né? E eu quero mostrar para vocês o porquê que eu gostei tanto dessa tecnologia do nanopixel. De novo, você pode fazer a sua pintura de um jeito muito pequeno. Você pode pintar menor no Rebel. E, se você precisar de um arquivo grande, olha que interessante essa questão do nanopixel. Você vem aqui em File, Nanopixel Export, e dá uma olhada nesse painel. Eu posso... o arquivo que eu pintei é de 1500 por 2300 pixels. Para quem trabalha no mercado sabe que isso aqui é um tamanho muito pequeno, tá? Mas eu posso exportar isso em até 400% do tamanho da minha pintura. Ou seja, se eu exportar de 100%, né, para 400, essa pintura fica com 6.300 por 9.200 pixels. Você pode estar se perguntando aí, pô, mas vai exportar, vai estourar completamente a textura e tal. E não. Olha que bacana, eu vou abrir aqui o arquivo, aqui no visualizador de imagem do Windows mesmo, e vou colocar em tamanho original. Esse é o arquivo exportado em 6.300 por 9.200. Ele não perde qualidade. Eu não sei qual é a magia que eles estão utilizando para fazer esse software, mas ela é incrível. Essa questão de você poder pintar menor e você exporta isso num tamanho grandão, em 400% do tamanho que você pintou, é um negócio impressionante. Você precisa ativar essa função de nanopixel, tá? Você precisa ativar naquele painelzinho, você vem em Window e depois Visual Settings,
e aqui você habilita o nanopixel. Para ele funcionar, você tem algumas configurações, até você pode editar até como que é a profundidade do impasto da sua pintura a óleo. Então, digamos assim, a espessura da sua tinta, né? Se você não quiser um impasto, que é essa sensação de você usar muita tinta, né? Uma tinta mais grossa na pintura, você pode diminuir isso ou aumentar, né? O que está por padrão aqui é o 5. E tem a questão do brilho do óleo. Você pode até mudar a orientação do brilho da tinta. Enfim, aqui você habilita o nanopixel e você pode mexer aqui na questão da textura do papel e na textura da sua pintura, tá? Vou abrir uma outra pintura, aquela primeira que eu fiz. E essa pintura, eu não tinha habilitado o nanopixel no começo dela. Eu só habilitei depois, só para vocês verem se tem alguma diferença. Eu não tinha habilitado o nanopixel durante a pintura disso. E ainda assim, ele exportou um arquivo muito interessante. É claro que com essa versão aqui, eu acho que até ficou melhor, porque eu realmente habilitei a função de nanopixel, né? Mas mesmo assim, essa versão que não estava habilitado, só de ter a textura por baixo, ela já dá uma disfarçada muito boa. Esse arquivo tem 5.700 por 7.200, mas olha que interessante, cara, a gente consegue ver muito da textura. Aqui perdeu bastante qualidade, né? Dá pra ver um pouco da qualidade estourada das pinceladas, né? Mas eu fico pensando que só de lembrar de habilitar aquilo já vai ser uma mão na roda enorme para as nossas pinturas, né? Enfim, eu fiz outras pinturas também para trabalho e foi bem interessante no trabalho porque o Rebel tem uma função de enviar a sua pintura para o Photoshop e tem um plugin para o Photoshop que você pode importar as suas layers para o Rebel. Isso é muito positivo, isso faz com que o Rebel, na verdade, já respondendo aquela pergunta do começo do vídeo, ele não é um substituto para o Photoshop, tá? Se você tem essa expectativa, ele não é. Por que ele não é o substituto para o Photoshop? Porque ele não tem tantas funções de edição de imagem, que é a proposta do Photoshop, né? A proposta original do Photoshop é a questão de edição de imagem. Ele não se propõe a isso. Ele nem tem algumas funções, eu acho que se eu não me engano, ele não tem nem Liquify, essas coisas de edição, ele realmente não tem, tá? Mas ele tem essa questão que você envia para o Photoshop e se comunica com o Photoshop. Isso é muito bom porque você aproveita o melhor dos dois mundos. Então você utilizaria, por exemplo, para sua pintura e você volta para o Photoshop para, às vezes, usar um Warp, um Liquify, o que é muito, muito prático do Photoshop, né? Ponto positivo nesse sentido, mas ele poderia ter isso para os outros programas também. Infelizmente não tem. Eu adoraria ver isso conectado com o Krita, por exemplo, conectado com o Clip Studio Paint, por exemplo. Seria fantástico a gente ter acesso e combinar o Rebel com outros programas, porque ele não substitui outros programas, mas ele se combina muito bem, porque ele se comunica bem com, no caso aqui, o Photoshop, mas se comunicaria muito bem com esses outros softwares, beleza? Então, tá aí a minha resposta. Ele não está substituindo no meu trabalho, mas ele está sendo muito útil de forma combinada, tá? Então, quando eu preciso fazer uma pintura que simule o tradicional, eu posso até começar a pintura em outros programas, depois eu venho aqui pro Rebel e eu dou essa cara, entre aspas, dou a cara de pintura tradicional, trazendo textura, trazendo um monte de informação que eu nunca conseguiria fazer nos outros programas, tá bom? O que mais se aproxima da sensação do Rebel é o Krita, utilizando um pacote de pincéis do Memilio, que é um cara que criou um pacote muito bom de pintura de impasto, com relevo e tal. Isso é muito legal. Nos outros programas você meio que precisa fazer um macete, mas não chega nem perto da sensação que é trabalhar aqui nesse programa. Então, eu gostei muito do Rebel. Eu quero mostrar para vocês uma última coisa, que é o mais impressionante, que isso aqui você pode mostrar para todos os seus amigos quando você quiser, sabe, mostrar para a família, que é a questão da aquarela aqui do Rebel. Porque a aquarela tem uma questão a mais que é muito única desse programa. Eu sei que tem outros programas que simulam uma pintura tradicional, mas como o Rebel já é velho no mercado, né, esse aqui já está na versão 7, eu acho que ele tem feito isso de uma forma
Cara, impressionante, impressionante, tá? Então eu vou entrar aqui no painelzinho de aquarela. E eu não expliquei, né? Mas aqui a gente tem as configurações de cada conjunto de pincel. Então, óleos e acrílicas a gente tem esse conjunto aqui, e de aquarela a gente tem algumas opções diferentes. Então, olha que interessante. Nos pincéis a óleo, a gente tem o controle do tamanho, da carga e do quão oleosa é essa carga. E isso modifica as propriedades do seu pincel. Ele deixa ou a sua pintura mais fluida ou mais seca, que vai pegar mais a textura desse papel, tá? Na pintura de aquarela, já é diferente. A gente tem o tamanho do pincel, a opacidade, que seria basicamente a proporção do seu pigmento com a água. Então, quanto menor a opacidade, menos pigmento você está utilizando, ou mais água você está utilizando. E aqui, efetivamente, a quantidade de água que você vai colocar no seu pincel. E por que que isso é muito interessante? É interessante porque se eu pintar aqui, ó, ele vai realmente criar uma simulação em tempo real do meu pincel. Mas não só isso. Você também consegue inclinar a sua tela, como se você estivesse virando o papel para fazer a sua tinta escorrer para baixo ou para o ângulo que você escolher. Então, se eu clicar nesse centro, é como se ele não estivesse escorrendo. Se eu trouxer um pouquinho para baixo, é como se eu tivesse inclinado um pouquinho só. E se eu trouxer essa linha bem para baixo, é como se eu estivesse inclinando completamente. Então, se eu virar para cá, é como se eu estivesse inclinando o papel para a esquerda, para cima, para a esquerda, enfim. Deu para sacar? Então aqui eu controlo a intensidade da simulação, ou eu posso parar clicando no centro. Isso é muito, muito, muito legal. A aquarela, para quem está acostumado a mexer, sabe que quando você joga água, você pode trabalhar com aquela umidade colocando mais tinta, mais pigmento, ou você pode esperar secar para depois continuar trabalhando em cima da aquarela que já secou, certo? Nesse caso também acontece no Rebelle. Você pode secar a sua aquarela ou trabalhar com ela úmida. Nesse caso, a gente não secou ela. A gente está com ela úmida ainda. Então, se eu pegar outra cor e colocar aqui, ele vai interagir com essa mesma tinta, ó. Ele está interagindo, ele começa a misturar com a tinta que está embaixo, úmida. Então ela incorpora, esse pigmento azul está incorporando, e quanto mais eu colocar aqui, ó, mais azul ele vai ficar, ó. Então ele espera eu terminar de pintar e depois ele continua a simulação. E olha que interessante, ele respeita o delineado daquele molhado que a gente fez, entendeu? E quanto mais pigmento, mais esses pigmentos também vão para a borda, ó. Eu tô colocando bastante pigmento aqui, ó. Olha como esses pigmentos, eles ficam no centro, mas eles vão se espalhando, tá? Se eu apertar F, eu vou, digamos assim, começar a secar essa tinta. Então se eu apertar F, tá vendo que ela agora, ela como se tivesse parado a simulação, ela não continua espalhando, é como se eu tivesse assoprado ou utilizado um secador de cabelo para parar a minha simulação, ó. Então agora ele vai começar uma nova simulação. Se eu apertar F, ele para completamente, tá? Fora isso, a gente também tem outras opções aqui. Deixa eu criar mais uma simulação aqui. E ele começa a simular, tá molhado, né? E aqui no menuzinho a gente tem outras opções. Então, por exemplo, a gente tem a opção de água, que a gente pode meio que complementar, ele tá entendendo aqui, ó, toda a região que tá marcada com água, né, que foi criada com a nossa simulação. A gente consegue jogar a água aqui, ó. Então ele tá marcando de azul porque eu cliquei no menuzinho de água, sacou? Ó, esponja, beleza. Ó. Beleza. Agora eu vou voltar pro meu pincel. Sumiu tudo. Por que que sumiu? Porque está molhada aquela região, porém sem pigmento. Então se eu voltar aqui e eu adicionar pigmento naquela região que eu criei que estava molhada, ele vai respeitar o perímetro da água que eu criei. Vai expandir um pouquinho, mas ele vai essencialmente respeitar esse pigmento. Existe também aqui o Dry. O Dry é como se você estivesse removendo a água que você colocou. Então, se você quiser que a simulação aconteça em certas partes
você pode controlar dessa forma, você pode adicionar textura, ó. Então, se eu trouxer um pigmento, deixa eu trazer um pigmento de outra cor, só pra ficar mais claro, ó. Vou jogar assim, só pra gente ver como que vai funcionar essa simulação, ó. Ela tá interagindo com o que eu fiz anteriormente no Dry. Tem aqui também a opção de Blow, né, que é assoprar, que seria o F, ele para a simulação. Agora, esse Blow, ó, ele é um pincel que eu posso assoprar de um lado para o outro, ó. Então é como se eu estivesse empurrando o pigmento e essa água de um lado para o outro. Tanto é que se eu trouxer para a parte de água, a gente vê os esguichos. Então, ele simula muito bem, de forma muito simples, muito intuitiva, as características da pintura em aquarela. Eu nunca fiz uma pintura em aquarela completa aqui para mostrar para vocês, mas eu achei muito legal de mostrar, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha que adora a pintura em aquarela, beleza? Enfim, cada uma das tintas possui o seu menuzinho, a sua característica, então as inks, elas também simulam um pouquinho, ó, o borrão, ó. Ela simula aquele borrão que quando você usa uma caneta Bic mesmo, ela já vai fazer isso no papel, né? Uma caneta tinteiro, ela faz ainda muito mais. Então, ó, Fountain seria a caneta tinteiro, ó. Ela expande um pouquinho, né? Então ela tá acontecendo simulação aqui. O lápis já não tem nenhuma opção, porque é mais simples, né? Mas ele respeita muito a textura que tá por baixo. E olha como esse pincel... Vou usar aqui, ó. Esse aqui é de carvão, né? Ó. Olha que interessante. Esse pincel nesse papel de aquarela e esse pincel nesse canvas aqui, ó. Ele parece literalmente um outro pincel. É o mesmo pincel. O mesmíssimo pincel. Mas ele parece... E a sensação de desenhar, né, de pintar, ela é completamente diferente dependendo do canvas que você usar. Olha que legal esse papel, que ele é colorido, né? E olha como o mesmo pincel de carvão é completamente diferente. Eu vou até aumentar ele, ó. Vamos, de novo, vamos para aquele wash, que é o mais diferentão. Vamos ver como é que funciona, ó. Olha que bacana. E nesse caso do carvão, olha como ele preservou a textura que a gente fez anteriormente, né? O que tá aqui ao lado do pincel é se você quer só pintar e misturar. Então, se eu trouxer, por exemplo, esse carvão aqui, ó, ele além de fazer a pintura, ele também mistura com o que tá por baixo se eu utilizar pouca pressão na minha caneta, entendeu? Se eu utilizar só o primeiro, ó, ele não vai incorporar tanto quanto... Ele não vai ter aquela mistura, como se tivesse como se tivesse misturando as cores, né? O terceiro é como se fosse um esfuminho, ele vai só misturar, é como se fosse a Smudge Tool, então ele só mistura, ele não aplica nenhuma cor. Ó, não importa a cor que eu tiver selecionado aqui, ele não vai aplicar, se eu tiver selecionado essa terceira. E aqui ele usa a Erase, que seria a borracha, né? Só que esse pincel na versão borracha, ele também tem, se eu apertar E, ele também tem os seus pincéis de borracha que são separados. Então, se você quiser apenas inverter o pincel para borracha, você utiliza esse aqui. Se você quiser selecionar um pincel diferente de borracha, você aperta E ou seleciona um pincel diferente de borracha aqui, tá bom? E aí você pode misturar dois pincéis para quem gosta de pintar dessa forma. Eu gosto de pintar dessa forma, eu não gosto de ficar invertendo o meu pincel, beleza? Enfim, acho que é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que de diferente tem esse aqui que é o Paint and Mix e Paint and Blend da pintura a óleo, que ele faz coisas diferentes. Ó, vamos colocar aqui rapidinho. Ó, vamos usar o Paint and Mix. Ó, com baixa pressão, olha que interessante como ele fica muito violeta, né? E é um violeta rico em saturação, né? Não é uma transição pobre de cor, é uma transição muito rica em questão cromática. Agora, Paint and Blend. Ele já empurra, se eu pressionar a caneta de forma mais leve, ó, ele só está empurrando, ele não está adicionando pigmento, ele só empurra, ele está usando a Smudge Tool, e agora se eu pressionar um pouco mais a caneta, agora sim ele adiciona pigmento. Então ele mistura menos as cores, mas se eu estiver querendo só misturar, é só usar o pincel de forma mais... a caneta de forma mais leve aqui. Muito legal, né? Enfim,
Galera, esse programa tem muitas funções, tem muitas coisas diferentes, com certeza tem várias coisas que eu nem cheguei perto de saber que existe. Isso aqui a gente só relou na superfície para eu dar as minhas primeiras impressões, as minhas impressões gerais. Eu já tenho utilizado algumas semanas, a gente já fez até lives na área de membros. Fica até o meu convite aqui para você conhecer a nossa área de membros, porque todas as lives que a gente faz aqui nesse canal ficam gravadas lá. Fora os aulões, acesso à nossa comunidade no Discord, fora um monte de coisa que eu não vou nem começar a falar aqui porque vai parecer bom demais pra ser verdade, porque é, tá? Mas conheça lá a nossa área de membros, porque de verdade, pelo mesmo valor você tem acesso a um monte de coisa e a gravação que a gente fez pintando ao vivo utilizando o Rebel. Então você tem lá as minhas reais primeiras impressões, eu embasbacado ali, que quando eu descobri a ferramenta de aquarela, a primeira vez que eu assoprei, a primeira vez que eu inclinei o papel, eu fiquei maravilhado, então tá tudo isso registrado lá. Mas enfim, minha opinião bem sincera é o que eu já falei. Ele é um software muito, muito, muito potente. Muito potente. Se você utilizar ele ao lado de outros softwares. Você pode, obviamente, só utilizar ele, não tem problema nenhum. Ele tem funções de layers, ele tem função de blending modes, né? Tipo multiply, hard light. Ele vai ter essas funções de blending modes. Elas são iguais ou muito parecidas com as do Photoshop, tá? Então é fácil você transitar de um programa para o outro caso você utilize o Photoshop. Mas, cara, é um programa muito potente, muito interessante, que eu tenho descoberto cada vez mais. Eu tenho mais vontade de pintar se for no Rebel do que em outros programas atualmente, tá bom? Então, é muito bacana, gosto bastante dele, mas não temos links de afiliados, tá? Eu não vou fazer link de afiliado porque eu não quero que você seja estimulado a pintar. Se você quer pintar no tradicional, mas não quer gastar dinheiro, você pode utilizar o Krita. Pra mim, o Krita é o segundo melhor nesse quesito de simulação de pintura tradicional, tá? Ele não vai ter nenhuma dessas funções de aquarela e tal, mas ele convence muito bem e o que importa é o resultado final da sua pintura, certo? Então, se você conseguir simular muito bem a pintura tradicional, criando ali uma estética, a impressão de que aquilo foi feito no tradicional, o Krita consegue fazer isso muito bem, é o que importa no final das contas. É claro que o processo ser divertido, é o que eu falei, me dá vontade de pintar. Mas eu não quero ficar estimulando vocês. Vocês não precisam desse software. Caso você não queira essas simulações, não queira se avançar. Mas, ainda assim, é muito legal. E eu vou continuar utilizando nas minhas lives de pintura, especialmente nas lives secretas que a gente faz lá na área de membros. Eu vou continuar utilizando ele porque ele é muito divertido. Muito divertido. E todo mundo que... Ele não parece muito técnico, sabe? Qualquer pessoa que estiver assistindo meio que entende o que tá acontecendo, saca? Não fica parecendo aqueles programas que parece que você tá codificando enquanto você tá produzindo uma arte. Não, não. Muito gostoso de assistir também esse tipo de pintura, então eu gostei muito, me impressionou demais. Eu não tinha nenhuma expectativa, eu critiquei bastante até nessa questão da lojinha deles, desse método que eles utilizam pra vender, né? Sim, mas cada um é cada um, né? Sei lá, também. Pelo menos não é assinatura, né, senhora Adobe, hein, Photoshop? Pelo menos não é assinatura. Já é um ponto extremamente positivo. Extremamente positivo. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso que eu tenho pra dizer por hora. Quem sabe eu não faço um segundo vídeo. Quem sabe eu não faço um vídeo tutorial do Rebel. Poderia ser uma parada muito legal, né? Enfim. Testa antes de comprar, tá? Baixa o trial lá, testa, vê se tem as funções que você queria, que você tinha expectativa, que você queria saber se tem. Testa lá, vê se você gosta. E me conta aqui se você já usou esse programa, o que você achou dele. Você tem vontade de experimentar ele? Ele estava na sua listinha de teste? Você estava esperando esse review para poder testar? O que é? Me conta. Vamos continuar conversando nos comentários, porque a gente expandindo o diálogo sempre é uma experiência muito agradável. Para isso que eu tô aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Então é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima e tchau, tchau. Falou. Espero que vocês tenham curtido aí, hein? Esquece de deixar aquele like aí. Se não chegou agora, se inscreve aí no canal também. Eu falo da área de membros, mas se inscreve aí no canal também, pô. Bons vídeos virão. É isso. Falou.